aquilo começou-me mesmo a bater, comecei a realizar, porque eles pegaram-me no passaporte e nunca mais me devolveram o passaporte. E pá, eu comecei a ficar amedrontada, eu até chorei e tudo, disse, olha, ajuda-me. Pai, estava sozinha, foi a minha primeira vez que aquilo me aconteceu. Se tu quiseres ficar só em Bali, nós podemos fazer aqui um acordo entre nós e tu podes passar, deixamos-te ficar aqui. Quanto é que tu estás disposta? Sabes que isto tudo tem um custo. Sabes, o último casal que nós tivemos nesta situação pagaram-nos 1000 euros. Eu pensei, mas eu disse-lhe logo, mas eu não tenho esse dinheiro. Bem, claro que eu não ia pagar 1000 euros, por amor de Deus. Eu não, nem pensar, eu não tenho esse dinheiro. E ele, então, quanto é que tu estás disposta a pagar? E eu, assim, com muito medo a falar, 100? Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/PedroOnTheRoad. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco de volta a Marta. A Marta vai-nos levar aqui numa pequena grande viagem na Indonésia que começa com a maneira como lhe negaram a entrada e ela teve que ser deportada de volta para a Malásia. Mas depois, será que consegue entrar na Indonésia ou não? Sim, consegue. E vai-nos contar sobre a experiência talvez mais surreal de funerais que vocês já ouviram na vossa vida. Se gostam dos episódios que têm aparecido até agora, por favor, apoiem a Metamorfose, o vosso apoio com 2 euros por mês, que não é assim muito dinheiro, é fundamental para a sustentabilidade do projeto. Podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/PedroOnTheRoad ou, se estiverem a ver, clicando aqui neste cantinho. A Metamorfose é possível que neste momento só exista devido ao apoio muito valioso do Diogo e da Inês. Sigam-nos, também é uma forma de apoiarem a Metamorfose, é seguindo o Diogo e a Inês em Hunter Films no Instagram. E também podem comprar os meus livros em daquili.com. E agora trago-vos, sem mais delongas, Marta on the way. Sabes que já me negaram uma entrada uma vez num país e não foi muito fixe. Eu, entre fronteiras é um bocado, não sei se sentes o mesmo, eu sinto sempre um bocadinho nervoso entre fronteiras. Sim. Já tens um carimbo de saída do país anterior e agora estás um bocado, também depende dos países, do nível de corrupção. Tipo, quando estava em África havia sempre um bocado isso e já tinha o carimbo de saída do país anterior e agora estava um bocado à mercê da vontade deste gajo do próximo país para poder entrar. E lembro que na Serra Leoa, por exemplo, uma vez apanhei um homem que eu sabia que podia ter o visto na fronteira e ele dizia-me que não, mas depois de alguma insistência, eu tinha o princípio de em África nunca pagar subornos, depois de alguma insistência o gajo lá me disse que o visto afinal era 50 euros e eu pensei, ok, é o preço certo, bate certo. E depois não estava lá o gajo que passava recibo, não sei o quê, ele acabou por meter um carimbo que tinha 48 horas para me apresentar na imigração e pagar o visto, e ele devolveu-me o dinheiro e disse, está aqui o teu dinheiro a menos que tu queiras fazer um gesto. E eu queria fazer um gesto, mas era este gesto, o que não fiz, e eu percebi aí do truque. O truque é, eu tenho direito a algo, neste caso um visto, a pessoa diz que eu não tenho direito a isso, e depois quando me dá, eu fico a sentir que eles me fizeram um favor, e então posso sentir mais inclinado a pagar, a dar alguma coisa. Mas acabei por entrar, mas uma vez em que não consegui entrar foi na República Democrática do Congo, mas essa história é mais longa e a convidada és tu. A ti o que é que te aconteceu Como é que estavas? Dá-me um bocadinho de contexto em relação a... Então, eu tinha passado um mês no Nepal e do Nepal... Foi no meio da tua grande viagem? Foi no meio da minha grande viagem. E eu do Nepal comprei um voo diretamente para Denpasar. O meu highlight da viagem era Bali, não é? Bali é o sonho assim de muita gente e era o meu. Denpasar? Diz? Denpasar? Denpasar é o aeroporto de Bali. Ah, não sei. Então comprei uma viagem de Katmandu para Denpasar e tinha uma escala em Kuala Lumpur. E já no Nepal, quando eu fui fazer o check-in, supostamente a minha passagem era diretamente para Denpasar. E no check-in disseram-me assim, tens o visto? E eu disse, não, eu posso tirar o visto à chegada, porque para os portugueses, durante muito tempo, nós podíamos tirar o visto à chegada. Com
o Covid, que eu fui na altura do Covid, isso teve uma mudança muito grande, e então tu tinhas que tirar o visto antes de chegar, e era um processo longo, tinhas que contratar, supostamente, eu vim a saber mais tarde, uma agência de viagens local, e eles iam-te tratar dessa parte do visto e tinhas que pagar 250 euros, que eu não fazia a mínima ideia. Eu, para mim, eu estava muito concentrada naqueles requisitos todos, que eram o alojamento, o voo de regresso, que era o teste do Covid, e passou-me completamente, porque eu estava mais do que convencida que podia tirar o visto à chegada, como antigamente. E eles vieram ter comigo fizeram-me o check-in em Katmandu, e enquanto que eu estava à espera para embarcar, vieram ter comigo e disseram-me assim: olha, tu não podes ir, se tu não tens visto para entrar na Indonésia, tu não estás autorizada a entrar. Os portugueses já não estão autorizados a entrar na Indonésia com o visto à chegada. E eu fiquei a pensar assim: opá, este gajo está maluco da cabeça, porque opá, eu tinha visto e não... nada me levava para esse campo. E eu pensei, não, estás enganado, tenho a certeza absoluta e tal. E ele disse, não, nós estivemos agora a confirmar com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e tu não podes entrar, tu tens que assinar um documento em que, se eles não te deixarem embarcar em Kuala Lumpur, se a companhia aérea te deixar embarcar, é problema deles. Mas se não, tu vais ser devolvida aqui outra vez ao Nepal, e nós não queremos essa responsabilidade. Tu vais assinar aqui um documento em como vais ficar em Kuala Lumpur, em como te responsabilizas a ficar em Kuala Lumpur, caso eles não te deixem entrar na Indonésia. Opa, ele lá me veio com aquilo e eu assinei, mas eu estava mesmo naquela, eles devem estar no gozo. Mas tu ficas sempre assim, não é? Já estavas ali e ficas... nervosa. Não é? Fiquei assim um bocado nervosa. Eu pensei, opá, isto não há de ser nada. Fui outra vez, tinha internet no aeroporto, fui outra vez ver, não havia assim indicação. A realidade é que não havia assim muita informação, estás a ver? Era mais tipo relativo aos testes do Covid, o que tu tinhas, os comprovativos dos alojamentos e o voo de regresso, até porque eu tinha um voo de regresso, aliás, um voo de saída para as Filipinas, da Indonésia. E eu lá fui, embarquei para Kuala Lumpur. Em Kuala Lumpur fui fazer... tive que me dirigir ao balcão da Aerásia, porque naquela altura, mesmo fazendo o check-in online, tu tinhas que mostrar esses comprovativos todos, e eles lá perguntaram-me pelo visto. E eu disse, não, e eu comecei a ficar a tremer toda por dentro, né? Eu pensei, pronto, agora é a hora da verdade. E eu disse, não, eu não tenho visto, porque nós podemos tirar o visto à chegada. E ele disse, não, deixa-me ver, saca lá de uma lista gigante, não sei o quê, e ele ficou na dúvida, ficou assim na dúvida. Ele, pronto, ok, tirou-me o bilhete. E eu lá fui, cheguei à Indonésia. Naquela altura tinhas uma primeira entrada onde tinham oficiais que estavam a verificar essa documentação toda, menos o visto. Se tu tinhas o alojamento marcado, se tu tinhas o voo de saída, se tu tinhas o teu teste de Covid em dia, e o visto seria mais à frente no carimbo do passaporte. Sabes que eu tenho um bocado de stress pós-traumático dessa merda? Tipo, eu eu ouço falar a palavra Covid e parece que leva-me... Porque às vezes esqueço-me que existiu. Então, eu passei nesse primeiro teste, porque eu tinha aqui a papelada toda, e quando vou ao oficial, não é? Ao controle do passaporte, pá, aquilo empancou ali, estava ali, e lá, e o teu visto? Eu disse, e eu a pensar outra vez, eu passei no primeiro controle, eu pensei, está tudo bem, não é? Ela não me perguntou mais nada. E ela, e o teu visto? Eu disse, não tenho visto, eu estou à espera de comprar o visto agora aqui à chegada. E lá, espera um bocadinho, sai, não sei o quê, chama outro oficial, vem outro, pega no passaporte, vira passaporte, e tu já começas ali a entrar naquele stress. De repente diz, acompanha-me aqui se não te importas. Eu pensei, eu não acredito, mete-me numa sala, diz, olha, tu não podes ficar, porque tu não tens visto, e isto mudou para os portugueses, já mudou há algum tempo, os portugueses não estão autorizados a tirar o visto à chegada. Eu disse, não é possível, eu mostrei-lhe, eu ainda tinha informação, mas a informação era antiga, mas eu ainda tinha informação a dizer que nós podíamos tirar o visto à chegada. E como eu estava lá outra fulana, mas ela era do Japão. Não podes. Aí sim, não, olha, esquece, eu estava sozinha, assim, bateu-me assim uma coisa, eu não sei se ajuda-me, eu não sei o que é de fazer agora, dizer, tu agora
Só tens duas hipóteses. Ou vais embora, nós devolvemos-te à companhia aérea e vais para Kuala Lumpur, mas eu não queria ir para a Malásia. A Malásia estava cheia de restrições, era máscaras, tinhas que fazer scan numa aplicação para entrar em todo lado. E eu não queria mesmo ir para a Malásia. Ou então, vamos conversar aqui, tem calma, nós vamos te ajudar e pode ser que tu consigas ficar aqui. Eu, sem te mentir, eu fiquei umas 4 horas enfiadas naquela sala porque eles tentaram me subornar de todas as maneiras Tentaram que tu possíveis. subornasse eles. Não, eles começaram com um interrogatório gigante. Quanto dinheiro é que eu tinha disponível para gastar, porque eu ia ficar um mês. Eu tinha comprado, o visto supostamente era um mês, eu já tinha o meu bilhete para as Filipinas daqui a um mês. Quanto é que era o valor que eu tinha mais ou menos pensado gastar? Onde é que eu tinha planeado ir? Qual era o meu, se eu tinha rede social, entretanto eles devem ter ido ver para ver o meu estilo de vida. Tentaram saber, no fundo, quanto dinheiro é que eu tinha para gastar ali, que era para eles perceberem quanto é que me podiam pedir. E eu comecei a achar, e depois entre isto era, espera que a gente já vem. Então iam, não sei, iam fazer o quê, depois voltavam e tu ficavas ali assim perdida, e entretanto aquilo começou-me mesmo a bater, comecei a realizar, porque eles pegaram-me no passaporte e nunca mais me devolveram o passaporte. E eu comecei a ficar amedrontada, eu até chorei e tudo, disse, olha, ajuda-me, estava sozinha, foi a minha primeira vez que aquilo me aconteceu. Nisto vem ele dizer, olha, sabes, é assim, a polícia de Bali, se tu quiseres ficar só em Bali, nós podemos fazer aqui um acordo entre nós e tu podes passar, deixamos-te ficar aqui, quanto é que tu estás disposta, sabes que isto tudo tem um custo, quanto é que tu estás disposta a pagar para poderes passar aqui um mês? E eu fiquei assim a olhar para eles e pensei, nada, nada, não quero pagar nada, supostamente era de graça. Eu disse, não sei, não estou a par, não faço a mínima ideia. Não estou a par da taxa de Eu não estou a par, foi mesmo, eu disse, não estou a par, mas esquece, eu estava assim um bocado desesperada. E ele, sabes, o último casal que nós tivemos nesta situação pagaram-nos 1000 euros. Eu pensei, mas eu disse-lhe logo, mas eu não tenho esse dinheiro. Bem, claro que eu não ia pagar 1000 euros, por amor de Deus. Eu nem pensar, eu não tenho esse dinheiro. E ele, então, quanto é que tu estás disposta a pagar? E eu, assim, com muito medo a falar, 100? eu assim mesmo, 100? É assim o máximo. Eu pus-me a pensar, pronto, 100 euros ainda vale um bocado um mês aqui. Eu, 100? Ele começou-se a rir na minha cara e ele disse, pronto, eu vou chamar a companhia aérea para te devolverem. E eu fiquei assim, aquilo caiu-me, pronto, 200, assim na loucura, pronto, 200. E ele começou-se assim literalmente a rir, ele disse, não há mais conversa possível, imaginária, eu vou chamar alguém da Aerásia para te devolver. E eu fiquei assim naquela, eu disse, ok, então dá o passaporte. Ele, não, o passaporte fica connosco, porque isto agora não é assim, tu entraste ilegal no país, tu estás ilegal no país. Eu disse, calma, mas não foi a minha intenção, até porque já provei mais que provei que não foi a minha... mas nós não queremos saber disso, tu estás ilegal aqui, tu és é como se fosse uma criminosa. E eu comecei, aquilo começou-me assim a entrar, e eu já estava aí, já tinha um lago, assim, tinha um lago. Entretanto, lá vieram, porque a Aerásia supostamente também foi responsável por me ter deixado de seguir. Sim, por isso é que eles muitas vezes querem garantir que tu podes entrar. Exatamente. Porque senão são eles que pagam o retorno. Pronto, o que é que aconteceu? Eu já não tinha voo naquele dia para voltar a Kuala Lumpur, porque eles devolvem-te, lá está, se eu não tivesse assinado aquele documento, eles tinham que me devolver a Katmandu. E então eles devolveram-me a Kuala Lumpur. Só que já não havia voos naquele dia, e eu tinha que seguir no dia a seguir. Ou seja, foi ali uma... Porra, porquê? O aeroporto parecia que estava... Olha, não havia ninguém. Eu depois percebi porquê. Porque quando eu comecei a perceber-me que tinhas que realmente contratar o visto muito tempo antes e que tinhas que pagar 250 euros e essa treta toda, estava muito pouca gente a viajar e o aeroporto parecia mesmo abandonado. Até tinha lá uma parte em obras e então não estava quase ninguém. Quando o agente veio, eu apercebi-me
que o meu teste de Covid já não ia estar válido para o dia a seguir, obrigaram-me a fazer um teste de Covid no aeroporto e aquilo, opá, passado meia hora eu já tinha o resultado. Aquilo foi assim uma coisa, pronto, paguei ali o teste do Covid e depois disseram que no dia a seguir eu ia ser devolvida a Kuala Lumpur, mas que não tinha um sítio para eu dormir. E eu tinha que passar uma noite inteira ali e que não podia sair dali porque estava o segurança a tomar conta de mim porque eu estava ilegal a tentar entrar de maneira legal no país. Opa, o segurança até à casa de banho comigo foi e arranjaram-me uma sala onde eu tinha uma cadeira, o ar-condicionado estava a bombar, assim, uma coisa gelada. E eu comecei a sentir muito frio. Eu não tinha roupa quente e eu já estava preparada com uma mochila sempre para andar numa temperatura quente, não é? Eu estava preparada para o Sudeste Asiático e, entretanto, desculpa, eu comecei-lhe a dizer, eu não consigo ficar aqui, eu não vou ficar aqui uma noite inteira, o voo era tipo ao meio-dia e aquilo deviam ser umas 8 ou 9 da noite quando então finalizámos aquela parte toda do suborno e não há suborno para ninguém e acabou, eu não vou pagar, vou ser devolvida. E eu estava a processar aquilo, o aeroporto, a internet não funcionava, eu não conseguia falar também com a minha mãe, porque normalmente quando faço um voo eles depois gostam de saber, a minha mãe gosta de saber se está tudo bem, se não está tudo bem, eu já estava há muito tempo sem dar notícias, percebes? E comecei também a ficar preocupada com isso. E eu estava ali sentada numa cadeira, o ar-condicionado gelado, o polícia sentado à minha beira, eu não tinha nada para comer, o aeroporto começou entretanto a fechar tudo. Eu disse, olha, eu tenho fome, eu não tenho nada para comer, e eu não vou conseguir dormir aqui sentada nesta cadeira com este ar-condicionado gelado, faz alguma coisa, ajuda-me. Era um segurança já que estava comigo, coitado, ele sentiu-se mesmo mal por mim. E eu disse, eu não tentei entrar ilegal, isto foi uma coisa que me passou completamente ao lado, não sou nenhuma criminosa, mas eu já estava sem documentos, sem nada. Mas continuava sem passaporte? Sem nada. E só tinha a minha mochila. E ele disse, mas eu não tenho outro sítio para tu dormires, eu não tenho nada para te dar de comer. Entretanto, ele lembrou-se e disse assim, olha, eu tenho aqui umas ameixas, porque imagina, eles lá trabalhavam 14 horas, e eu vou-te dar isso. Não, pá, não quero, isso é teu, não quero, não sei o quê. E ele falou com a companhia aérea, e a companhia aérea depois trouxe-me um bocado de arroz com um bocadinho de carne super picante lá dentro, embrulhado numa folha, naquelas folhas, tipo aquelas folhas de bananeira, e trouxeram-me de comer. E depois essa parte estava resolvida. E dormir, eu não ia aguentar, aquilo estava gelado lá. Eu já estava com os casacos todos que eu tinha, mais uma coisa que eu tinha comprado no Nepal super quente, mas eu estava gelada. E eu não ia ficar ali. Eu disse-lhe, olha, é assim, será que não dá para ir dormir? Porque eles têm uma mesquita muçulmana lá dentro, porque há muitas partes. A Indonésia é um país muçulmano e eles têm as mesquitas para as pessoas rezarem dentro do aeroporto. E as mesquitas são alcatifadas. Eu disse-lhe, pá, tu podias-me deixar ir dormir para a mesquita? E ele disse, não, nem pensar, isso é impensável. Ele disse, eu não vou conseguir dormir aqui. E eu, quando pedi para ir à casa de banho, uma casa de banho era perto da mesquita, eu tinha espreitado que tinha o alcatifa e tinha espreitado, sentia o ambiente mais quente. Coitado, o homem fez-se e desfez-se e lá conseguiu que eu fosse dormir para a mesquita, mas ele ficou a dormir na mesquita comigo e eu fiquei na parte das mulheres, aquilo não tinha ninguém, e depois tens uma parte que é comum à entrada onde tens que tirar o calçado e ele ficou ali a dormir também no chão, nessa parte, e depois tens a parte dos homens, não é? Ele disse-me, olha, mas às 5 da manhã tu vais ter que sair, porque há pessoas que se calhar vão querer vir rezar e tu é só até às 5 da manhã. E eu disse-lhe, olha, mas se vir que entretanto não vem ninguém rezar, deixa-me ficar mais um bocado, ou é só ao meio-dia, porque tu não podes fazer nada, tu não podes ir para as lojas, não podes, tinhas que estar ali confinado àquele quadradinho, ali onde eles te definiram que tu ias ficar, porque eras uma criminosa. E, a sério, assim, uma coisa mesmo. E ele acabou por me deixar ficar mais tempo, porque realmente o aeroporto estava muito vazio e ninguém foi rezar. E eu consegui dormir, olha, eu estava com o carpete no chão, eu tinha comprado um lenço assim, tipo destes, mas mais quentinho, que eu tinha vindo do Nepal, meti aquilo por cima, a mochila fez de almofada e eu até consegui passar a noite mais ou menos. Avisei a minha mãe, foi um 31, não é um filme, não é? Porque eu tinha que dizer alguma coisa, também não vou dizer que está tudo bem quando não está, não é? Também não faz parte de mim. Entretanto,
No dia a seguir, eles vieram-me trazer o pequeno almoço e disseram-me que, entretanto, estávamos a embarcar. Mas aquilo nunca mais acontecia. Já era na hora do voo e nunca mais acontecia. Não estava a ver aquilo a acontecer. E depois ninguém vinha. Eu sempre com segurança, eu perguntar-lhe, então vamos lá, eu quero o passaporte e vamos, e não sei o quê. E ele tem calma, tem calma. Entretanto, lá veio um fulano da companhia aérea, com o passaporte na mão, e não me dava o passaporte. E eu disse, pronto, já acabou, vamos embora. E ele, não, é assim, eu vou contigo ao avião. O que é que eu já me tinha apercebido? Já tinha toda a gente entrado, e eu era, lá está, a criminosa que ia entrar no fim, e sem passaporte, porque ele entregou o meu passaporte à hospedeira. E deram-me um recado. Eu diria que eles não podem fazer isso. Ah pá, eu não sei, mas o que é que tu vais fazer, não é? Eu sozinha ali, eu não posso estar ali a competir. E ele entrou comigo no avião, levou-me até ao meu assento, e depois eu tive, e deu-me instruções para eu ser a última a sair do avião, porque alguém depois ia comigo ao controlo em Kuala Lumpur, porque eles tinham que justificar porque é que eles me estavam a devolver. E assim foi. Pá, fui a última a sair, fui com a hospedeira, até depois ao controle de passaporte em Kuala Lumpur, num sítio mais específico, onde não vai toda a gente, e mais um gabinete. Eu pensei, pronto, agora vão pedir aqui o dinheiro outra vez e vou andar aqui neste sistema para trás e para a frente. Mas não, eu expliquei o que é que aconteceu, expliquei e pronto, e aí fiquei, acabei, digamos, este episódio. E eu pensei que nunca mais ia. Há países que se tu és negada uma vez, tu depois não podes lá voltar. E eu aí não tinha bem a certeza. A Indonésia era um país que eu queria mesmo muito ir. E passado 3 meses eu queria voltar. E então andei-me a informar. Entretanto andaste lá por... Entretanto andei por lá e depois fui... tentei entrar, mas entrei por mar. Porque eu estava a viajar na Malásia, em Bornéu, que também faz fronteira com uma parte da Indonésia, mas eu entrei através de uma ilha. Fiz a travessia de barco. Bornéu é uma ilha, mas depois tu tens a parte de cima é Malásia e a parte de baixo é a Indonésia. Mas eu queria passar, porque eu queria ir para Sulawesi. Tem uns rituais engraçados de fúnebres e casamentais muito engraçados. É uma parte que eu tinha curiosidade de conhecer. O quê? Sulawesi... Quais é que são os rituais? Os rituais, olha, os funerais, por exemplo, para uma pessoa só é enterrada ao fim de 2 anos de ter morrido. Okay, a pessoa fica em casa com a família trata dela como se ela estivesse viva. É mesmo, é completamente para nós, e eles passam um spray à pessoa para ela ficar, para não ter cheiros, percebes? E então... E se for mais jovem também? E sim. E depois eles enterram, as pessoas não são enterradas, eles colocam-nas em pedras, os mais idosos, e as crianças em árvores. As crianças ficam enterradas dentro do tronco da árvore e as pessoas mais idosas dentro de pedras, e depois fazem estátuas e colocam à frente a estátua da pessoa à frente da pedra. Mas é uma coisa mesmo muito fora, porque eles, durante esses 2 anos, eles ficam a juntar dinheiro para comprar búfalos. Porque no funeral, quando uma pessoa morre e é enterrada ao fim de 2 anos, tens que sacrificar no mínimo 9 búfalos. 9 búfalos? No mínimo, porque vai até aos 20 e tal, dependendo se tu és uma família... Depois para dar comida para a aldeia? Ou... Não, depois aquilo fica no mar de sangue. Eu só vi matar um e para mim chegou, porque aquilo... O funeral acaba por ser quase uma semana e cada dia tem um ritual, e eles também matam porcos e galinhas, porque aquilo é uma festa, estás a ver? A pessoa também já morreu há 2 anos, é assim, a pessoa já morreu há 2 anos e aquilo no fundo é um ritual e tem danças, e eles fazem mesmo, é como se fosse é uma celebração. E então eles sacrificam, primeiro matam os porcos e cozinham os porcos para darem ao pessoal que está no funeral. Acabam por convidar a freguesia e basicamente a cidade inteira, e eles dão
o almoço, aquilo eles cozinham o porco dentro de umas ervas que eles têm lá, metem dentro de um pau, não me lembro agora o nome do pau, e aquilo acaba por ser cozinhado ali dentro, e depois no fim eles abrem o pau e sai a carne com essas ervas, e é o que tu comes ao meio-dia. E depois tens a cerimónia da matança dos búfalos. Começam a trazer um de cada vez e eles matam o búfalo, e foi uma sorte neste caso que eu assisti, porque a pessoa que matou o búfalo quase ia morrendo com o búfalo. Aquilo aí sim, virou-se o feitiço contra o feiticeiro, porque eles tentam-lhe dar aqui uma pancada na cabeça, mas o búfalo fez... Uma pancada, não uma facada. É uma facada, digamos, mas aquilo tem que ser muito certeiro, porque o búfalo é um animal muito forte e depois, se tu não és muito certeiro, tens que andar ali outra vez atrás dele. E o que é que aconteceu? E ele foi certeiro, mas o búfalo deu assim uma guinada para trás e com os cornos atingiu na barriga. E ele não teve tempo de fugir e ele ainda ficou magoado. Pronto, e eu só vi essa parte. E depois eles desmontam o búfalo, percebes? E partem e dividem a carne pelos convidados. Eu ao fim trouxe uma saquinha do búfalo para comer à noite. De uma parte do uma búfalo. Uma saquinha de búfalo. Trouxe uma saquinha de carne de búfalo para comer à noite. Pronto, e pode ir de 9 búfalos a 20 e tal. Se tu fores uma família rica e uma família considerada... O calaf era para aí 200 búfalos. O calaf era para aí 200 e tal. Pronto. Então pode ir até 20 e tal. E é doloroso, é assim, tu chegas ao fim, tens ali um mar de sangue. Eles matam um animal on spot, não é? Tu chegas ao fim, se és sensível. Eu vi e para mim chegou bem mesmo. Não me vim embora, fiquei mais ou menos mais um bocado, porque eu também queria trazer. Eu também queria trazer a minha parte. Pronto, e os casamentos acabam por ser assim, não sacrificam animais, mas também duram imensos dias, têm muitos rituais de dança e de rezas, e é uma zona muito, muito específica da Indonésia que não está assim muito desenvolvida, e eu comecei por aí. E depois eu também comecei a viajar com uma pessoa que tinha essa paranoia dos casamentos e dos funerais, porque a Indonésia tem muitos rituais fúnebres. Cada região tem rituais diferentes. E então nós começámos em Sulawesi, atravessámos para Java, depois fomos para a Java Central de avião e percorremos essa parte toda de Java até chegar à fronteira com Bali, e depois fizemos a travessia de ferry. Aquilo custou menos de €1, foi super barato, mas fomos atravessando Java e depois chegámos a essa parte em que começava a ilha de Bali e fizemos a travessia de ferry. E depois em Bali, essa pessoa tinha visto que também havia lá uma coisa super interessante, que era uma ilha que não era nada conhecida, que se chama Trunion. Eu nunca mais me vou esquecer, porque aquilo correu super mal, aquilo correu mesmo super mal, em que tinha uma árvore, que a própria árvore fazia a secagem do corpo, as pessoas morriam e eram levadas para essa ilha e ficavam lá no chão, e então os bichos não as comiam, não tinham cheiros nem nada, porque existia essa tal árvore que absorvia todos os odores do corpo morto e os animais não lhe tocavam, e então o corpo ficava ali até apodrecer e até ficar só o esqueleto. E essa pessoa era mesmo marada com esses, tinha um blog e não sei o quê, e era mesmo marada com esses rituais. E a uma altura disse-me assim: olha, hoje vamos fazer uma coisa especial. Mas eu sabia lá bem que era o especial. Tu estás sempre à procura de coisas novas. Nós tínhamos alugado um carro, já tínhamos alugado moto e era muito mais fácil. Mas nessa vez alugámos um carro. Porque, assim, Bali é muito grande, a ilha é gigante e tu, para chegares de uma ponta à outra, olha, só para fazer 60 km eu posso dizer que nós demorámos a manhã toda, porque o trânsito é descomunal e depois perdemos-nos montes de vezes. Bem, para chegar a essa tal ilha, eu não sabia sequer o que é que eu ia, esquece, eu não fazia a mínima ideia. Estávamos assim meio perdidos, estás a ver? E depois nós já não saímos muito cedo e começa a anoitecer a partir das 5, já começa a ficar assim a noite a cair.
E eu estava a ver a minha vida andar para trás, porque supostamente tinhas que apanhar um barquinho para ir tinhas que subir uma montanha e depois aparecia tipo um lago e tu tinhas que apanhar um barco nesse lago para atravessar para o outro lado para ver essa tal rarosidade, não é? Não sei se inventei agora assim uma palavra. Rarosidade. Rarosidade. Sim, mas gostei. Inventei, não foi? Sim. Pronto. Olha, opá, estávamos completamente perdidos. O GPS levou-nos para lá para um beco que não tinha saída, que eu não tinha saída. Entretanto, aparece um local, assim, todo, ai, o que é que vocês estão aqui a fazer? Porque aquilo, opá, eu não sei, de repente senti-me assim no meio do nada, numa montanha, aquilo não tinha, parecia que não tinha fim, e nós estávamos com o carro alugado, quase sem combustível, e aquilo era sempre a subir, e não havia bombas, e tu estavas a ver a noite a cair, e eu já lhe estava a dizer, isto é melhor ir embora, porque... Mas já para virar para trás não dava, porque não tinhas como virar para trás, não dava para fazer a inversão de marcha. Porque aquilo era assim, imagina, só tinha o lugar do carro e tu continuavas a subir non-stop. E vem um local de moto e diz ele, ai, vocês querem ir lá? E está bem, então venham atrás de mim, que eu levo-vos lá. Pá, mas já estava a ficar à noite. E eu disse-lhe assim, não é boa ideia, isto já está a ficar à noite, nós vamos conseguir ver nada, já eram tipo 5 horas, 5 e tal. Ele, já devemos estar perto, agora vamos lá. E eu comecei a ver a minha vida andar para trás outra vez. Eu na Indonésia só pensei, isto é só experiências. Bem, o local, não sei, aquilo foi... Ele armou-nos uma cilada bem armada, porque ele levou-nos, assim, para o topo do topo da montanha, que não tínhamos hipótese de dar a volta ao carro. E quando chegou lá, de repente, pá, o meu amigo já estava... podre, porque começámos a perceber que aquilo que não ia dar bom resultado, parámos o carro e ele virou-se para ele e disse, nós aqui não temos nada, a dizer ele, ai, pensei que vocês queriam ir ao viewpoint, que queriam ver a paisagem. Ele disse, não, eu disse que nós queríamos ir à ilha, dizer ele, isso é lá em baixo, isso vocês têm que descer tudo para baixo, isso é lá em baixo. E esquece, eu passei-me. E ele fez de propósito, porque ele começou a sentir que nós já estávamos com medo de subir aquilo e o carro era alugado, e ele armou ali um 31, e então o meu amigo disse-lhe assim, olha, nós agora recusámos-nos a levar o carro para baixo, porque esquece, assim, o carro era um carro alugado, nós não sabíamos as condições do travão, aquilo a subir era assim, a descer era assim, e já era noite, e eu já estava assim mesmo amedrontada. Chegámos lá acima, só tinha a casa de fulano, e ele disse, ai, não te preocupes, eu vou pedir a alguém para vos levar o carro. Bem, conclusão, pagámos assim o olho da cara para nos levarem o carro para baixo. E ele, quanto é que pagaram? 100 paus para nos levar o carro para baixo, até a uma terriola que supostamente era de onde saíam os barquinhos para ir para essa tal ilha. Que nós conseguíamos ver essa terriola que tínhamos que atravessar um monte para lá descer. E eu disse-lhe assim, e agora como é que é? Nós vamos no carro, eu estava cheia de medo para ir no carro. Aquilo não tinha luz nenhuma. Entretanto, ficou noite, não tinha luz nenhuma. E eu não sabia as condições do travão. Olha, é assim, eu estava ali num beco e ele igual. E ele disse, não, pá, nós não vamos. Eu disse, então vamos ficar aqui a dormir na casa dele? O gajo arranjou um esquema para chamar o vizinho para descer a pé connosco por aquela montanha abaixo para ficarmos a dormir na casa de alguém conhecido, nessa terriola, que depois mais tarde poderíamos fazer a travessia para a ilha, mas no dia a seguir. Pá, tivemos que concordar com tudo, que nós não tínhamos hipótese. Eu não queria descer no carro por ali abaixo, não sabia de moto, então é que não queria, não havia luz nenhuma, eles tinham moto, não tinham carro, percebes? Ele propôs-nos descermos com ele de moto, mas esquece, eu estava cheia de medo, aquilo era super estreito, era precipício de um lado, precipício do outro. Bem, mas nós depois também metemos-nos numa alhada pior, porque descemos a pé, pelo meio da montanha, lá veio outro senhor, descemos com ele pelo meio da montanha, chegámos lá embaixo, ficámos na casa de uma família que, pá, não havia camas, era tipo... Era um colchão no chão, e as casas de banho eram as tandras, e foi um 31 também para tomar banho. Eu estava toda ensopada, não tinha roupa. Depois começas o stress, o receio,
aquela umidade terrível, a desceres pela montanha, e eu comecei a ficar ensanguentada porque já não vemos nada. Ele trazia uma lanterna e pá, nós demorámos 1 hora, para tu teres noção, eu tenho fotografias que posso-te mostrar, nós demorámos 1 hora a descer, mas quando chegámos lá, aquilo foi uma coisa armada por eles, percebes? Claro. Fomos super bem recebidos lá na casa deles, o problema é que o carro nunca mais vinha. E nós pensámos assim, nós tínhamos ficado com o BI do fulano, mas naquela atrapalhação toda nós já lhe tínhamos pago, porque senão ele não ia levar o carro. Pá, mas naquela atrapalhação toda, nós não vimos que o BI estava caducado. Ficaram com o BI físico. Ficámos com o BI físico dele. Só que o BI já estava caducado. E então nós pensámos, isto vai correr mal, já não vamos ter carro alugado. Era o nosso penúltimo dia na Indonésia. No dia a seguir, nós íamos embora assim à noite. Não tínhamos como prolongar o visto, porque no último dia já não consegues prolongar, e nós estávamos ali naquela situação, naquela amaralhada. Bem, nós lá dormimos na casa dos locais, eles deram-nos de comer. Passado, pai, umas 4 horas, lá chegou o carro, nós demos, graças a Deus, que aquilo correu bem. Eu disse assim, olha, já não quero ver ilha nenhuma, amanhã vamos embora daqui direto, eu não quero ver ilha nenhuma. Pá, mas ele estava todo contente, ele estava todo ali, todo feliz, todo contente. Eles fizeram a comida para nós, eu parecia a Maria Madalena, tomei banho de água fria, vestia a mesma roupa, é que era um vestido, eu não estava preparada para aquilo, não é? Eu andava sempre comigo, assim, um lencito, e aquilo estava tão sujo dentro da casa deles, eles deram-nos a cama, e o que é que eu fiz? O meu lenço também não estava limpo, mas estávamos a dormir nas almofadas deles, em tudo que era deles, então eu peguei no lenço, fiz assim uma barreira em cima das almofadas, ao menos para dormir numa coisa que pelo menos era minha, e pronto, no dia a seguir, ele acordou, já era um dia novo, agora que estamos aqui, não podemos ir embora sem ir à ilha. Eu disse, não acredito nisto, eu já não queria, esquece. Mas o sítio era espetacular. O sítio onde nós tínhamos ficado a dormir depois de manhã, o sítio era mesmo espetacular. Aquilo não se passava nada, tu não vias um turista. Não, nada. Bem, aproveitaram-se outra vez, levaram-nos 50 euros para o barquinho, que eu nem queria acreditar, uma coisa para fazer uma travessia de 15 minutos para cada lado. E chegámos lá, eu tenho assim uma coisa comigo, eu estou sempre a encontrar dinheiro. Mas a falar a sério, eu estou sempre a encontrar dinheiro, moedas... E nestes dias encontrei 20 paus e estou sempre a encontrar dinheiro. E nós lá fomos ao raio da ilha, chegámos lá, eles atracam o barco, eu nunca mais me vou esquecer disto. Eles atracam o barco e eu começo a ver moedas no chão. Pensei, porra, fogo, aqui tem montes de moedas. Começo a apanhar as moedas. Começa a camaceira. Tu quando vês dinheiro, o que é que tu fazes? Apanhas, não é? Tinha assim começo a ver umas moedas, 2 ou 3, eu pensei, porra, olha aqui, comecei a apanhar. Mas de repente, conforme tu vais aproximando lá da árvore, tu começas a ver o chão cheio de dinheiro. E eu pensei, bem, isto já não é minha... Isto já é algum ritual aqui. Eu te conheci. E diz o fulano assim, de repente, olha, mas notas e tudo. E depois começas a ver um monte de ossos ali, começas a olhar, vês a tal árvore e em cima da árvore só esqueletos de cabeças, e eu começo a dizer, meu Deus do céu, onde é que eu me vi meter? E diz o fulano que nos tinha levado no barco, aqui o ritual também é as pessoas para agradecer os corpos serem aqui enterrados, deixam dinheiro. E eu pensei, meu Deus, eu já tinha pegado no dinheiro que estava no chão. Eu peguei o dinheiro, atirei outra vez para o chão. Eu pensei, porra, não vou ficar amaldiçoada aqui. Eu achava que tinha encontrado moedas e não era nada, aquilo já fazia parte do ritual. E de repente, quando estás por ela, mas ele no barco já nos ia a dizer, vocês vão ter sorte porque está lá um corpo fresco que morreu aqui uma pessoa há 2 dias. E está lá um corpinho fresquinho. Dito e feito, esquece, chegas lá, tens literalmente assim umas cabaninhas construídas de pau, que vês os corpos todos, os corpos estão lá todos, e vês já pessoas que já só têm os ossos, não é? Vês o esqueleto, e depois vês pessoas em decomposição, e depois eu perguntei, depois no fim o que é que fazem estas pessoas? Diz ele,
ai, olha para ali para trás. E então aquilo, tipo, vira um cemitério de ossos, não é? E tu vês montes de ossos lá expostos, que as pessoas têm que renovar, só têm 5 lugares. Quando alguém morre, eles vão buscar a pessoa mais antiga, retiram, metem a cabeça, tipo, num castelinho à beira da árvore, e os ossos, as pernas, os braços, atiram-nos para o monte e aquilo fica ali, assim, exposto. E depois, eu mais tarde, pronto, depois viemos embora e pegámos o carro e fomos para o vale e pronto, graças a Deus foi outro final feliz. Mas eu depois até eu pensei, como é que este gajo foi-me descobrir esta porcaria assim, não é? E depois fui pesquisar e realmente aquilo já foi um sítio em que alguns historiadores e não sei o que já foram lá visitar, porque é mesmo assim uma coisa completamente diferente. E eu nem sequer fazia ideia aquilo, aparece, se tu fizeres uma pesquisa, aparece um artigo ou 2. Eu nem sei como é que ele foi encontrar aquela porcaria. Eu nunca na minha vida, quando pensas em Bali, não pensas que vais ver estes cemitérios assim no meio do nada, com árvores que estão ali a sugar o teu odor. E pronto, e foi assim uma experiência fora na Indonésia toda. Tive assim experiências mesmo fora do normal, relacionadas com rituais funerários e casamenteiros. Ainda estava a Marta aqui, não sei muito bem o que é que vou fazer no segundo episódio. Foi essa história brutal. Olha, Marta, muito obrigado. Obrigada, eu. Aí em casa, se quiserem seguir as outras aventuras da Marta, podem fazê-lo em Marta on the Way no Instagram. Não se esqueçam que podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/Pedro on the Road. Marta, muito obrigado. Obrigada, eu. E para nós, até à próxima. Até daqui a 2 semanas.